gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os 12 livros que eu li em abril. Abril foi o mês do Veda, então eu fiquei muito atarefada, fiquei bem ansiosa, fiquei cheia de coisa pra fazer, de vídeo pra editar e gravar o mês inteiro. Mas também foi um mês que eu estava bem de férias, eu não estava estudando e acho que por conta disso, apesar do Veda, eu consegui fazer tantas leituras assim. Eu fiz ótimas leituras, algumas mais ou menos, e a gente vai conversar sobre todas elas agora. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like nesse vídeo se você gosta de assistir lidos do mês assim. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo também, porque assim eu consigo falar rapidamente sobre cada um dos livros que eu li no mês e talvez inspirar vocês a lerem esses livros ou não. Vamos lá, vou ir pegando na pilha aqui do lado. A primeira leitura que eu fiz em abril foi de Silvestre, do Wagner William. Eu não vou tirar totalmente porque é inapropriada a capa dessa HQ. É uma HQ de um autor nacional e assim é a parte de trás dela e a parte da frente. E a parte da frente é assim. Ela é uma HQ muito bonita. É uma das mais bonitas, assim, de arte mesmo que eu já vi. Só pra vocês terem uma ideia de como são alguns dos desenhos. Ela tem fontes bem diferentes. Os estilos vão mudando também ao longo da leitura. É uma leitura muito rápida, muito tranquila de ser feita. E aí vamos às questões que eu tive durante essa leitura. Começando que essa não é uma HQ que vai contar uma história linear, que vai começar falando sobre algum personagem ou sobre algum acontecimento, nem nada muito específico. O que acontece aqui? Ela conta sobre a vida selvagem e aí ela começa contando sobre a vida de um antigo caçador que é solitário, que já tá idoso e que vive sozinho perto da mata. Só que, junto com isso, ela vai contando também sobre a vida selvagem, sobre a vida silvestre mesmo. E aí tem umas passagens muito bonitas. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é muito disso e eu gostei muito, achei muito bonita. Também achei muito interessante, muito reflexivas, filosóficas, então eu curti muito essa primeira parte. Só que na segunda parte já muda totalmente o estilo da narrativa e o estilo da história também. Por quê? Na segunda parte vai contar sobre esse antigo caçador vivendo lá na cabana dele e fazendo uma torta que a esposa falecida dele costumava fazer. E aí, quando ele faz essa torta, começa a sair fumaça dela e, tipo assim, o cheiro dela por todo lugar. E isso vai atraindo criaturas da floresta. Atrai seres humanos, atrai animais e atrai deuses e criaturas fantásticas que vivem naquela floresta. E aí todo mundo vai parar na casa dele e vira meio que uma espécie de comemoração, de festa. Todo mundo começa a conversar. E aí tem alguns elementos interessantes. Por exemplo, aparece o Curupira, aparece a mula sem cabeça, então tem uns elementos interessantes e a ilustração é toda muito bonita. Só que no final dessa segunda parte e na terceira parte, principalmente, a história começou a ficar muito estranha pro meu gosto. Eu não consegui entender muito bem pra onde que aquilo tava indo e onde que o autor queria chegar, porque virou meio que um rolo e aí assim... E aí eu não gostei por conta dessa segunda e dessa terceira parte, porque se a HQ fosse toda na vibe da primeira parte, de tipo assim, uma coisa mais reflexiva, mais filosófica, falando sobre a natureza, sobre a vida selvagem e tal, eu ia curtir. Eu gosto muito dessa vibe filosófica e tal, só que foi pra um rumo muito estranho e eu achei tudo confuso e ela termina e você fica assim, o que foi isso que eu acabei de ler? Então, eu não sei se eu recomendo. Se você tem interesse, leia, só que é uma HQ que costuma ter um preço um pouco salgado, então não sei se é um bom investimento, se vai valer a pena pra todo mundo. Aí depois eu continuei lendo o clássico de março, que era o Rei Arthur, porque aqui no canal eu faço um projeto de ler livros clássicos. Eu tento ler mais ou menos um por mês agora em 2021, tá dando mais ou menos certo até agora. Mas eu li o Rei Arthur, do Howard Pyle, nessa edição de clássicos da Zahar. Eu gostei bastante dessa leitura, foi um livro muito delicinho de ler. Eu achei toda a história e toda a narrativa muito acolhedoras, me lembrou bastante da minha infância, dos filmes que eu assistia na minha infância, inclusive filmes relacionados às histórias arturianas. E esse livro é dividido em 2 outros livros, que são o livro do Rei Arthur, onde a gente vai conhecer sobre o início da história do Rei Arthur, como ele virou esse personagem aí tão famoso, e assim, vai contar desde o nascimento dele
e bastante coisas que eu não conhecia, que eu não sabia a respeito, porque pelo menos não foram contadas em nenhum dos filmes que eu já assisti sobre o rei Arthur. E aí vai contar sobre ele adquirindo o reino e virando rei, e aquela passagem dele tirando a espada e tudo mais que a gente já conhece melhor aí. E depois vai contar sobre outros cavaleiros da Távola Redonda que ele começa a montar. E aí o outro livro se chama O Livro de Três Homens Notáveis, que vai contar a história de dois cavaleiros e do Merlin, que é um conselheiro do rei Arthur, um mago lá da época. E essa aqui é uma leitura que eu já recomendo muito, eu gostei demais. Eu achei, assim, uma leitura, aquelas leituras que aquecem o coração, que é uma delícia de ler, porque é muito fluido, apesar de ser um clássico, de ter sido escrito há muitos anos atrás. A narrativa também é muito gostosa, é bem envolvente e parece mesmo uma história infantil. Então, assim, eu gostei muito dessa leitura e fica essa recomendação aí. Depois eu peguei um livro de não ficção, porque eu tô tentando ler pelo menos um por mês, e dessa vez eu li um que, assim, eu amei demais, que foi Bilhões e Bilhões, do Carl Sagan. Como dá pra ver, ele está todo anotado. Eu ainda tô pensando se eu gravo um vídeo falando só a respeito dele, porque esse é um livro que, assim, eu amei de um tanto que eu não sei explicar. Realmente são reflexões sobre vida e morte na virada do milênio, que é o subtítulo desse livro. O Carl Sagan vai tratar sobre absolutamente tudo aqui. Ele vai falar, sim, sobre cosmos, sobre o universo, sobre as estrelas, sobre a astronomia, mas ele também vai falar de questões da vida, de questões humanas. Ele trata de temas importantes, inclusive tem um capítulo aqui que vai falar exclusivamente a respeito de legalização do aborto, o que eu fiquei, assim, muito em choque, porque esse livro foi publicado na década de 90 e os temas aqui são muito pertinentes, as reflexões aqui continuam muito atuais, felizmente ou infelizmente, não sei, porque, né? Parece que desde a época que esse livro foi escrito até hoje, o ser humano não continuou evoluindo. Mas eu só digo que é um livro de divulgação científica. O Carl Sagan tinha um dom da escrita maravilhoso, porque ele consegue falar sobre matemática, sobre física, sobre números, sobre qualquer assunto e deixar você super interessado naquilo e fazer a leitura ficar muito fluida. Então, não é um livro difícil de ser lido. Esses livros tinham esse propósito mesmo de trazer a ciência acessível a mais pessoas, então eu deixo essa fortíssima recomendação aqui. Se você ainda não leu nada do Carl Sagan, eu acho que esse é um excelente começo, até porque é um livro bem curtinho. Ele tem mais ou menos 250 páginas só, então dá pra você fazer uma leitura bem tranquila e bem rapidamente. Eu gostei demais desse livro, eu não vejo a hora de ler outros livros do Carl Sagan, e eu tô percebendo agora que eu não tô falando o número de páginas dos livros, então eu vou começar a falar agora porque eu me esqueci. Depois eu li Pequenas Realidades, da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King, e assim, dá pra perceber, né, porque o nome King é maior do que tudo nessa capa aqui. Esse tem mais ou menos 320 páginas, eu li ele basicamente durante uma maratona 24 horas que eu fiz, onde eu li ele e uns outros livros que vocês vão ver aí. Esse é um livro que eu achei bem estranho, porque eu não consegui definir, eu não acho que ele seja um livro de terror, horror, mas ao mesmo tempo eu não sei dizer se ele é um livro de fantasia, se ele é um livro de thriller, de suspense, de mistério, policial, detetive, o que que é. Porque aqui a gente vai conhecer uma mulher, a Dorothy, que é uma socialite. Ela era filha de um ex-presidente dos Estados Unidos, se eu não estou enganada, é isso mesmo. E ela é apaixonada em coisas em miniatura, em casas em miniatura, e ela tem uma réplica da Casa Branca. E a história basicamente é em cima disso, porque ela vai se mostrando meio que psicopata durante o desenvolvimento da história, envolvendo essas miniaturas, e aí eu não posso contar muito pra não dar spoiler, porque acontecem umas coisas bem sinistras aqui, e tem um único e pequeno elemento fantástico na história, e não tem nenhum elemento aterrorizante sobrenatural aqui, então não é um livro que vá dar medo. Você pode fazer essa leitura tranquilo caso você seja medroso, e eu também sou bem medrosa. Mas eu achei um livro estranho, ele não me agradou completamente, eu fiquei envolta assim na história, tanto que eu li ele em menos de um dia aí, dentro de uma maratona que eu fiz. Então eu achei a leitura bem fluida, só que é estranho e provavelmente não vai agradar todo mundo também. Me agradou mais ou menos, eu não achei ruim, eu achei a escrita boa, a história ok, só que eu não vi isso indo pra nenhum rumo. E também acaba de um jeito que você fica meio assim, que coisa estranha, eu achei estranho. Mas fica essa recomendação, caso você tenha interesse, leia, talvez você goste, só que não é um livraço, não vá
com as suas expectativas muito altas pra você não se decepcionar aí. Aí durante a maratona eu também li uma HQ assim sensacional, maravilhosa, que é Nova York, do Will Eisner, A Vida na Cidade Grande, A Vida na Grande Cidade. Inclusive essa HQ é gigantesca, ela tem mais ou menos 450 páginas, só que ela é toda em preto e branco e assim, ela tem algumas falas, mas tem algumas páginas, não sei se vai dar pra perceber, que não tem fala nenhuma, então é algo que você vai mais observando, assim, mas tem várias páginas também que são cheias de diálogos. E aqui dentro tem alguns livros que o Will Eisner publicou, que são Nova York, a Grande Cidade, O Edifício, que eu gostei muito, Caderno de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis. O Edifício e Pessoas Invisíveis foram 2 livros daqui dentro que me emocionaram muito e eu fiquei surpresa porque eu não tava esperando isso, tava esperando uma coisa muito levinha, de boa assim, mas o Will Eisner conseguiu trazer grandes questionamentos aqui sobre o ser humano e sobre questões existenciais, eu posso dizer assim. Eu gostei demais dessa HQ, eu amo HQs, só que não é sempre que eu leio. Nesse mês, como vocês estão vendo aí, eu fiz a leitura de 2. Uma foi, né, meio nhé. E agora essa aqui eu recomendo demais, recomendo fortemente. O único problema é que geralmente você encontra ela por um preço bem carinho. Eu comprei ela usada, então eu recomendo que, caso você compre livros usados, pesquisa aí, porque eu achei ela num sebo, paguei R$17 só e tá em ótimo estado. Aí durante a maratona eu só comecei a ler Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, que faz parte da série trilogia Millennium. Eu também amei esse livro e assim, eu não sei porque que eu demorei tanto pra ler ele, mas, gente, é um baita thriller aí, mistério com detetive policial e assim, leiam esse livro. Esse aqui é bem grandinho, ele tem 520 páginas mais ou menos, e aí eu quero dar continuidade nessa trilogia agora no mês de maio, mas esse foi um que me pegou de jeito, porque ele começa... Confesso que ele começa um pouco lento, contando sobre o Mikhail. Bom, não vou me lembrar o nome de todos os personagens, mas eu me lembro do Mikhail, que é um jornalista famoso que fica envolvido numa treta aí. Ele meio que cai numa armadilha, e aí ele sai do emprego dele e vai trabalhar pra um senhor muito rico, empresário aí, que quer desvendar um crime da família dele e também contrata esse jornalista para escrever a biografia da família dele. Só que ele começa a descobrir vários segredos que tem nessa família e não é todo mundo da família que tá feliz dele descobrir e sair aí levando esses segredos a público, digamos assim. Mas, além do Mikhail, que já é um super personagem, um personagem muito bem construído que vai te deixar assim... Não sei dizer o que ele me deixou não, mas eu fiquei bem atraída por esse personagem, preciso dizer. Além dele, tem uma das melhores personagens que eu já conheci até hoje, já li e fiquei assim, meu Deus do céu, fiquei apaixonada por ela, que é a Lisbeth. Gente, a Lisbeth, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Porque o Stieg Larsson foi um autor sueco, então eu não sei pronunciar nenhum dos nomes dessa história aqui. Mas eu preciso dizer que eu fiquei apaixonada. E a Lisbeth, ela é uma super hacker que ela consegue, assim, descobrir qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa. E, gente, ela e o Mikhail vão fazer dessa história uma das melhores coisas que eu já li e que me fez de boba em várias partes. Eu não sabia pra onde a história tava indo. Eu achava que ia acontecer uma coisa, que o mistério era uma coisa e aí era outra coisa, melhor ainda. E assim, tem muita coisa nesse livro, mas o principal que eu preciso dizer é que a temática central dessa história, pelo menos desse primeiro livro, é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante, que eu fiquei muito feliz de ver retratada nessa história, que é tão conhecida assim. Eu não vou dizer o que é, porque talvez seja um grande spoiler aí. Eu não sabia que era a respeito disso, mas se você ficou curioso e não liga pra spoiler, vai pesquisar aí, porque eu não vou dar esse spoiler aqui não. Só vou dizer pra vocês darem uma chance e lerem esse livro, porque fantástico, amei, favoritado. Depois eu fiz uma leitura que, assim, me deixou um pouco triste, um pouco frustrada, mas, né, vamos lá, vamos falar sobre isso, que foi Conan o Bárbaro, do Robert E. Howard. E aí, gente, Conan já virou um astro aí da cultura pop, né, muito famoso, filmes e séries e sei lá o que, quadrinhos e tal. E aí aqui, esse é o primeiro de 3 livros, pelo menos tem 3 lançados até hoje. Aqui dentro existem 6 histórias que, se eu não me engano, foram lançadas originalmente em formato de revistinhas e, inclusive, no começo de cada uma delas tem ilustrações e também tem outras ilustrações aqui ao longo das histórias que são bem bonitas, mas no começo de cada uma tem a capa, que eu acredito que eram das revistinhas.
E aí daqui eu só gostei de A Torre do Elefante, gostei mesmo, achei uma bela história com vários elementos fantásticos que me deixou querendo mais. Só que todas as histórias têm pontos que não me agradaram e que me deixaram incomodadas. Que foram o extremo machismo, mas assim, beleza, pela época que foi escrito e tal, não tinha nenhuma representatividade. E eu já não estava esperando que tivesse representatividade, só que me irritou muito o Conan. Gente, ele é um personagem que é assim, meu Deus, ele é realmente o personagem central e único e o fodão ali de tudo, de todas as histórias. Pode ser um negócio impossível, ninguém nunca deu conta de resolver aquilo. O Conan vai chegar e ele vai resolver. Com as mãos atadas ali, vai sair assim. Muito provavelmente, a não ser que alguma coisa espetacular aconteça, eu não vou continuar lendo, não vou ler o segundo e o terceiro. Mas se você aí já gosta do Conan, se você adora os filmes e quadrinhos e tudo, beleza, vai lá e leia, porque acho que é mais pros fãs mesmo. Eu não curti, eu pretendo soltar um vídeo falando só a respeito desse livro, das histórias aqui ainda. E esse aqui tem 303 páginas, então também é uma leitura bem rápida e bem fluida de se fazer. Aí depois eu li, um livro que assim, eu amei, mas que eu preciso dizer que é muito louco, que foi o King do mês, O Cemitério. Vai sair um vídeo do projeto Lendo King aqui no canal. Provavelmente, não sei se vai sair em maio agora ou se sai só mês que vem, não tenho certeza, mas vai sair o vídeo Lendo o Cemitério aqui, onde eu gravei aí todo o processo de leitura desse livro, que eu amei demais. E realmente, gente, esse aqui, como falam, se não com certeza é um dos mais pesados do King, porque eu não sei explicar eu não sei onde é que o King tava quando ele conseguiu escrever esse livro, essa história. É muito pesado. Tem umas cenas que eu fiquei muito incomodada lendo. E assim, eu fiquei incomodada pelos que os personagens estavam fazendo naquela cena, gente. Porque é uma coisa muito horrível. Realmente, isso aqui é um livraço de terror, de horror. Eu fiquei muito mexida com a história, eu fiquei vários dias, assim, relembrando as cenas e os acontecimentos. É um livro muito pesado, não sei se é pra todo mundo. Eu sou bem medrosa, então, assim, talvez vocês devam levar isso em consideração. Se você não é uma pessoa medrosa, vai ler, vai de boa, porque, assim, é muito bem escrito. Eu senti que eu tava lá dentro da história o tempo inteiro. Fiquei super envolvida com os personagens. Fiquei, sim, um pouco aterrorizada durante essa leitura. E, assim, virou um dos meus favoritos do King nesse sentido. Mas eu não sei se eu vou reler, não, esse livro um dia, viu? Porque Jesus me deu uma bela amedrontada aí. Mas eu deixo essa super recomendação aqui. Principalmente se você é fã do King, gente, leia O Cemitério, porque, meu Deus do céu, que livrão. Depois eu li um livro de ficção científica muito louco e que eu curti mais do que eu esperava, que foi Invasores de Corpos, do Jack Finney. Ele não tem o nome em lugar nenhum aqui na capa, tem o nome só dentro dele. Ele tem mais ou menos 210 páginas, então também dá pra você ler em um dia, assim, de boa. Inclusive eu falei sobre ele no vídeo que eu postei esses dias que saiu aqui no canal, com dicas de livros rapidinhos de ler, que dá pra ler em um dia aí. Esse aqui é uma ficção científica que já virou um clássico. Eu acho que tem até um filme que foi bem inspirado nele. Mas esse aqui é um livro de invasão alienígena. Ele vai falar sobre ETs aí que invadiram o planeta Terra. Uns ETs muito singulares, inclusive. Eu só me lembro de uma outra história que é um pouco parecida com isso. Mas, gente, é um livro muito bom. Ele é muito fluido e, assim, ele tem um ritmo muito acelerado. Você não vai conseguir largar ele enquanto você não terminar e não descobrir o que acontece no final. E eu fiquei o tempo inteiro torcendo pros personagens e eu adorei o fim dessa história, eu gostei muito, então acho que o final dele me fez gostar mais ainda, porque eu gosto muito de finais assim como dessa história. Eu não quero ficar falando a respeito da história, porque principalmente por ser um livro muito curto, eu acho que é bom você ir sem saber de nada e só mergulhar nesse livro e descobrir tudo no decorrer da leitura. Mas, caso você queira saber uma sinopsezinha aí, existe uma pequena cidade dos Estados Unidos onde vive um médico recém-formado e ele começa a atender pacientes que estão com queixas das pessoas próximas deles, dos familiares e amigos e etc., não serem mais elas mesmas. E aí ele começa a meio querer desvendar esse mistério e vira uma perseguição e vira uma loucura essa história inteira. Aí na mesma vibe de ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos,
Eu fiz a leitura do primeiro livro do Clube do Livro aqui do canal, que foi O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, e eu fiquei completamente ensandecida e apaixonada por esse livro. Se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Com certeza é um livro que eu vou reler várias e várias vezes. Ele tem muita coisa acontecendo no meio dessa história. E assim como Invasores de Corpos, esse aqui vai falar sobre invasão alienígena, só que numa pegada totalmente diferente e muito mais filosófica. Então, não sei se é um livro que vai virar favorito de todo mundo, mas eu acho que todo mundo que lê ele vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, vai ficar mexido, principalmente com o final da história, que é aqueles finais de explodir a cabeça. Eu amei muito, principalmente pela questão filosófica da história, porque tem vários questionamentos aqui, várias reflexões acerca da humanidade, mas esse é um livro que eu também vou fazer um vídeo falando só sobre ele, que vai sair aqui no canal, provavelmente nesse mês de maio agora. Eu amei muito, muito, virou um dos favoritos. Dá pra ver que eu fiz dezenas de marcações aqui, então fica outra super recomendação. E esse aqui vocês precisam ler, de verdade. Em algum momento da sua vida, você precisa ler esse livro, porque, meu Deus do céu, eu não sei explicar o que foi isso. Eu com certeza vou ler outros livros do Arthur C. Clarke, porque dele até hoje eu li esse, e eu li 2001, Uma Odisseia no Espaço, que vai muito pra essa vibe reflexiva e filosófica também, misturando com ETs, com vida alienígena, com o universo e aquela coisa e tal. Só que pra mim esse aqui foi um livro perfeito, gente. E assim, eu poderia ficar horas falando a respeito dele, mas também não quero dar spoiler. Vai lá, pega e lê, porque é simplesmente fantástico. Aí a minha penúltima leitura do mês foi outro que, assim, ainda estou lendo a continuação dele, mas, gente, que livraço. Que livraço da maravilhosa rainha do sci-fi, Octavia Butler, A Parábola do Semeador. Esse aqui tem mais ou menos 420 páginas, é uma distopia futurística, mas num futuro que tá muito próximo da gente, porque a história começa a ser contada aqui em 2024. E, meu Deus do céu, gente, eu não sei muito bem o que dizer a respeito desse livro não, tá? Mas ele vai ser todo contado em formato de diários da Lauren Olamida, que é uma jovem que vive numa comunidade fechada, cercada por muros, porque esse futuro é extremamente violento e a vida na Terra está indo para um lado muito ruim, porque o ser humano praticamente destruiu toda a natureza e eles estão vivendo uma crise ambiental e econômica. E eu não vou falar mais a respeito, vocês precisam ler. Só que assim, esse livro tem uma continuação que eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo. E esse livro é simplesmente fantástico. Quando eu terminar a leitura do segundo dessa duologia, se eu não tô enganada, é uma duologia mesmo, eu vou fazer um vídeo falando só sobre os dois e sobre essa história como um todo, que é uma história muito grandiosa. E assim, dei uma chance para a Parábola do Semeador. Apesar dele ser grandinho, mais de 400 páginas, ele é super fluido e provavelmente você também não vai conseguir parar de ler ele enquanto você não acabar. Agora, o último livro que eu concluí em abril foi, assim, uma bela decepção. Foi um livro da Tag, eu comprei ele num sebo, eu não faço assinatura desse clube literário aí nem nada, mas o livro é Um Homem Bom e Difícil de Encontrar e Outras Histórias, da Flannery O'Connor. Eu já, assim, destilei o meu ranço desse livro nos últimos vlogs que saíram aqui do canal, então não quero ficar falando muito a respeito. Mas é um livro de contos, que as histórias vão se passar na época da Guerra de Secessão, principalmente dos Estados Unidos. E assim, gente, eu achei um livro muito estranho. Eu não gostei de nada, eu não vi as histórias indo pra lugar nenhum, eu não achei elas bem construídas, eu não vi sentido nessa leitura. E eu não vou recomendar esse livro, porque eu achei ruim mesmo. Eu não vi sentido em fazer essa leitura. Eu não sei a quem pode agradar, se agradar alguém. Mas é aquela coisa, se você tem interesse de ler, vai lá e lê, porque os livros funcionam diferente para cada leitor. Então, talvez eu peguei um ranço enorme, mas você pode amar esse livro. Enfim, né? Não vou ficar aí falando, mas eu não vi sentido nenhum. Tem 10 contos aqui. E todos eles vão contar sobre o cotidiano ali dos estadunidenses norte-americanos que viviam naquela época. E aí essa pilha de livros foram as minhas 12 leituras de abril. Foi um mês recheado de leituras fantásticas. Eu fiquei muito feliz em fazer essas leituras e conseguir desencalhar também os livros que estavam parados já há alguns meses aqui na minha estante. E aí esse vídeo eu costumo fazer todo mês e mostrar também os livros que eu estou lendo no momento e a minha TBR para o próximo mês. Só que, como eu li muitos livros esse mês
e esse vídeo já ficou muito grande, eu não vou fazer isso, até porque eu montei a minha TBR no último vlog que saiu aqui no canal. Então se você quiser, vai lá assistir. E agora eu só vou falar sobre as leituras em andamento. Então, estou lendo a continuação de A Parábola do Semeador, que é a Parábola dos Talentos. Esse aqui já é bem maiorzinho, ele tem umas 550 páginas. Eu já passei da metade e pretendo terminar ele hoje ou amanhã, porque a história tá me envolvendo pra caramba. Nesse mês de maio também eu quero voltar a ler Harry Potter e a Ordem da Fênix, que eu tava fazendo a leitura em inglês aqui. E os dois outros livros que eu estou lendo no momento são Columbine, do Dave Cullen, que eu também vou dar prosseguimento assim que eu concluir a Parábola dos Talentos, e o X, do Thomas Oldhelvet, que eu parei na página 88 e vou continuar lendo agora. E aí, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários como foram as suas leituras do mês de abril e o que você pretende ler neste mês de maio agora. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau!